Muito bom dia. Feliz da gente estar aqui reunido, reunida mais uma vez e continuando a nossa jornada. Pergunto para vocês, quando a gente chega em um mestre, em um professor, em um mentor, alguém realizado ou realmente adiantado no caminho, a gente muitas vezes leva as questões que são da dramática do nosso cotidiano, desse drama que cada uma de nós, por alguma razão, protagoniza nesse instante na Terra. E a gente quer alguma espécie de solução. E às vezes, o que esse mestre compulsivamente nos orienta é para meditação, é para o autoconhecimento. Algumas vezes existe um mestre que ainda vibra e ressoa no universo, Ramana Maharishi, que ele basicamente, qualquer questão que fizessem para ele, ele dava um jeito de virar para quem questionava e perguntar: quem me pergunta? E a pessoa ficava um pouco perdida e ela começava a falar: eu sou a Patrícia. Ele falava: não, esse é teu nome. Eu sou brasileira? Não, essa é tua nacionalidade. Eu sou filha da dona Lourdes. Não é quem você é. E ele fazia de uma forma que a pessoa ficava realmente tomada pelo questionamento, que na Índia se diz que é a única questão que realmente vale a pena ser solucionada, a única questão que realmente vale a pena ser respondida, ou seja, que a gente canalize energia. Simplesmente ele dizia que essa questão é responder quem a gente é. Aí a gente olha e diz assim, mas como é que qualquer questão pode ser resolvida nisso? Porque dentro do meu drama, parece que isso não se resolve dessa forma. Parece que dentro do meu drama eu preciso de alguns outros aspectos de solução. E eu não consigo alcançar isso. Então, o que eles também nos explicam com toda a misericórdia para fazer com que a gente entenda, em algum momento, do que essa existência é sobre, eles dizem para nós que quando a gente tem um sonho, e nesse sonho nós estamos perseguidos, ou nesse sonho nós passamos fome, fome espiritual, fome emocional, fome física. Nesse sonho nós somos amedrontados por monstros da nossa própria criação, monstros externos, que parecem externos. Nesse mesmo sonho, a gente de alguma maneira tem algum desconforto. Nesse sonho a gente adoeceu. Nesse sonho a gente tem uma crise financeira. Nesse sonho a gente tem uma crise existencial. Esse mestre, na santa sabedoria dele, essa mestra, essa mentora, essa pessoa realizada no caminho, ela vai tratar de responder para a nossa doença, para o nosso desequilíbrio, para o nosso drama, ou ela simplesmente vai apontar e falar: se você parar de sonhar, se você acordar, tudo isso termina. Vejam a sabedoria dessas pessoas e entendam a razão pela qual, independente do que a gente leva para o mestre, eles dizem: vai meditar. Independente do que a gente leva para o mestre, eles dizem: vá praticar a yoga. Independente do que a gente leva, eles dizem: se dedique à tua vida espiritual. Porque esse drama faz parte de um sonho e o propósito da tua vida é acordar. Porém, cada um e cada uma de nós, a gente está tão identificada com o enredo do sonho, que a gente acredita aquilo ser real. Então, em vez daquilo perder força, ganha força. Porque, afinal de contas, falaram que eu tenho um trauma, ou eu posso dizer que eu tenho uma crise financeira, ou eu tenho uma doença, ou eu tenho um desequilíbrio. E eu me apego tanto àquela noção, eu acredito tanto que eu dou forma. E cada vez que o sonho intensifica, parece que é mais difícil sair desse sonho. Afasta um pouco. Afasta um pouco como aquele momento que precede o despertar, onde você sabe que você não está dormindo, mas você também sabe que existe algo maior do que aquele sonho daquele sonho.
Você não está nem dormindo e nem acordado, você está transitando. Nós estamos nessa travessia. Só que constantemente, essa travessia entre o sono e o despertar. A gente pode dizer que existe entre nós quem está no sono profundo, nem escutou o despertador e nem sabe, inclusive, que existe um sonho. A gente pode dizer que a gente está numa travessia de falar: opa, isso aqui tem alguma coisa por aqui, tem algum elemento por aqui que eu pensei que era real e não é real, não é verdadeiro. Só que a gente não fez a transição total. E como a gente está nesse momento de transição, ainda não totalmente desapegado das coisas do mundo, cada tanto em um deslize a gente se apega de novo. E quando a gente se apega, tudo isso vem com força e realmente se levanta dentro de um sonho, com, de novo, um enredo dramático, absolutamente energizante, que a gente acredita ser real. E à medida que a gente transita para essa realidade, a gente vai transmutando aspectos desse drama. Alguns deles se tornam parte do nosso corpo físico, sem dúvida nenhuma. Agora, muitos deles podem ser transcendidos. E a pergunta que eu deixo para nós aqui é se a gente ainda se lembra que a gente teve algum despertar. Porque a falha que a gente teve foi ter o despertar e virar para o outro lado. Exatamente como a gente faz na nossa vida cotidiana, quando a gente se coloca no compromisso de acordar a determinado horário que é fora da nossa rotina. E se quem está acordando nesse horário e não está habituado a acordar nesse horário, sabe disso. Que é uma tentação desligar o despertador e virar para o outro lado. E é um segundo para a gente não aparecer aqui. Um segundo. É uma decisão muito rápida. E a gente já tinha se comprometido. Vocês concordam? Só que o sono é tão sedutor. O sonho é tão sedutor. Esse sonho da vida. Então a gente precisa desapegar um pouco dessas noções para conseguir desapegar do sonho, para conseguir realmente transitar nessa travessia. Porque tem seres acordados ao nosso lado, dizendo, ao lado dessa nossa cama, dizendo: acorda, tá na hora. E a gente está lá, deitado. Não, não, eu tô aqui. Eu preciso sofrer mais um pouco meu sonho. Eu preciso rir mais um pouco meu sonho. E às vezes até o sofrimento cria uma entidade de prazer em nós. Uma entidade em termos de faceta, porque através daquele sofrimento eu consigo, por exemplo, justificar as minhas indulgências. Olha, eu tô comendo assim, porque hoje tá muito difícil. Quem nunca se permitiu algo ruim no final de um dia dito ruim? Não, hoje eu posso. E daqui a pouco, a gente se apegou tanto naquele hoje eu posso, só que a gente sabe o que é certo. Só que lá a gente se justificou, a gente se deu permissão. E aí o que a gente faz? A gente começa a buscar o sofrimento. Afinal de contas, existe no final do sofrimento uma recompensa para mim. Eu desavisada, outra vez, sigo sonhando. Cada vez que a mente processa algo que vem quase que verticalizado, a gente sabe disso. É como se a gente levasse uma alfinetada pelo lado de dentro da cabeça. É algo que faz um sentido tão pleno, tão claro, tão translúcido para nós, que algo se dissolve. Algo é liberado. Às vezes a gente sente isso, outra vez, eu tenho uma prática de yoga, talvez você tenha dança, talvez você tenha o silêncio, talvez você tenha o que quer que seja. E existe um momento quando você está ali devotado àquilo, realmente, que existe algo que se solta e parece que existe uma elevação. Patanjali fala de um samadhi que é momentâneo, que você vai e volta. Esse é o despertar que eu tenho a impressão que cada um e cada uma aqui pode falar. Porque a gente ouviu, o nosso mentor está ao lado da nossa cama. E a gente escutou alguém uma hora falando no sonho.
tentando sussurrar, é por aqui, acorda, deixa isso de lado, é apego. A gente se apega até na doença, a gente se apega no desequilíbrio, a gente se apega nas pessoas tóxicas. A gente coloca, atribui o poder a gente de salvar os outros que não querem nem ouvir a gente. Isso significa que a gente não pode tentar inspirar? Sim, mas esse é o nosso exemplo. Essa é a nossa vida, esse é o nosso papel. E aí, durante todo esse apego, o sono fica mais forte. Outra vez, o mentor fala, acorda, e a gente fala, mais 5 minutos, igual a gente faz o despertador. E esses 5 minutos, daqui a pouco a gente acorda assustado e fala, nossa, perdi a hora. A gente quer saber? Já perdi mesmo, vou voltar a dormir. E assim vamos pela vida. E o mentor está falando, para esse problema, acorda. E ele está dando ferramenta para nós. Ele, ela, eles estão dando ferramentas para nós, principalmente em Kali Yuga. Principalmente em Kali Yuga, onde a gente não precisa ser um pajé numa tribo para consagrar a ayahuasca. Onde a gente não precisa ser de uma casta XYZ, tendo nascido na Índia, para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Onde a gente pode meditar sendo guiado por pessoas, como os tibetanos, sem ter tido esse nascimento no Tibete. Um país absolutamente fechado, de uma espiritualidade restrita. Eu escutei um mestre ligado diretamente ao Dalai Lama comentando que a forma desse karma se mover para que o conhecimento que pode despertar a gente acontecesse foi usando a treva. Então, no caso dos povos originários, quantas invasões houveram para que as medicinas que são da floresta saíssem de círculos fechados na mata e alcançassem a gente? Dentro dessas trevas, a invasão que aconteceu no Tibete pela China, expulsando os mestres, levando os mestres, trazendo os mestres para o Ocidente. Da mesma forma, essa misericórdia está atuando na nossa vida, chamando a gente para acordar. Essa misericórdia, dependendo do ponto do nosso sono, já foi dito, é um sussurro. Dependendo do ponto do nosso sonho, é um grito. Então, quando o grito acontecer na nossa vida, lembra que é Deus tentando te encontrar. Esse grito é dor, esse grito é sofrimento, esse grito é desequilíbrio. Esse grito é um apontamento que em algum momento o despertador tocou e a gente voltou a dormir. Esse grito na tua vida é Deus tentando te encontrar. Então você não precisa temer o grito. Seja a doença, o desequilíbrio, a crise existencial que quantos e quantos de nós se encontram agora por uma vida vazia e rasa. E a gente, enquanto humanidade, olha para tudo que a gente criou e não consegue encontrar significado naquilo. E quantos de nós buscando algum significado, depois de terem praticamente conquistado o que julgava possível na face dessa terra. E chega-se perto do que não se pode comprar e encontra-se uma riqueza que não se pode ter se você não usufrui. Você não pode explicar a riqueza de uma noite enluarada para alguém que é incapaz de senti-la. Quando você sente, você torna teu. Quando você sente o despertar, fica mais difícil voltar a dormir, embora estejamos ainda no sonho. Mas fica mais claro. É como, sabe quando a gente tenta sintonizar? Olha, eu revelando a idade. Eu fazendo assim, quando sintonizava assim, ó. E não pega direito. E a gente fica tentando e fica... Mas a gente sabe que música tá tocando. A gente quer ouvir, inclusive, porque aquela música é incrível. A gente gosta de escutar o mestre. E a música que o mestre canta é um alento para os nossos ouvidos espirituais.
E a gente sabe, só que não está conseguindo. E aí o mestre tem que levantar a voz para conseguir se fazer esse ouvido, para a gente conseguir acertar essa frequência. E muitas vezes, para a gente acertar a frequência, o caminho de volta para casa é um tipo de crise. E quando essa crise estiver com a gente, lembra, Deus está aqui. A deusa, o divino, está tentando chegar até mim, porque de alguma forma eu me perdi do caminho, de alguma forma eu dormi pesado, de alguma forma eu me esqueci. E ninguém precisa se culpar por isso, porque faz parte da configuração dessa lila, desse jogo cósmico que a gente se esqueça. E por isso tanto esforço para a gente despertar. Por isso que quem está aqui com essa noção de flow, de fluxo, que de fato existe, mas não significa que a gente vai despertar, porque um raio necessariamente vai cair sobre nós. A gente vai ter que causar esse raio. A gente vai ter que invocar, como os xamãs fizeram, invocar essas forças da natureza para que a gente seja digno de recebê-las, dignas de recebê-las. Então, que a gente faça as pazes com o esforço para se curar, o esforço para despertar, o esforço para entender. E o esforço para entender está ligado à purificação da nossa mente, do nosso coração e do nosso corpo físico. Então, em nome da deusa, prestem atenção em como a gente come. E isso, obviamente, tem o óbvio do que é o veganismo. Mas passando um pouco, tem também o óbvio do que é a fritura, o açúcar e a farinha branca. A gente precisa trazer outra vez o sistema como um todo e não apenas parte desse sistema. Nas partes a gente já se perdeu, a gente se apega à parte. A gente não vê o todo. Então olha para tudo e entende que aonde dói é onde Deus está gritando para você acordar. Então não tema, são como as armas de Kali, que são assustadoras. A gente diz, a gente tem, quando a gente realiza ou quando a gente teve alguma sensação da força cósmica de Kali ou de Durga, a gente olha, não vou nem mexer com esse povo. Não vou nem entrar em contato com essa egrégora. Se você for devoto, se você for devota, aquelas armas vão te proteger. Se você souber enxergar a divindade no que te faz sofrer, isso que te faz sofrer vai te proteger do sonho. Vai te levar para esse despertar. E olhando tudo dessa forma, fica mais fácil viver. Porque a gente não é vítima simplesmente da ação que a gente já fez, de um resultado que a gente não pode mudar. O tempo todo está jorrando graça. E a graça é esse mestre, essa mentora, essa pessoa realizada no caminho, sussurrando para nós, por vezes gritando, para que a gente acorde. Ao mesmo tempo que essa divindade, esse grande mistério, faz por onde ele consiga chegar até nós. Então, quem quer que seja que esteja afligindo você agora, é Deus querendo entrar. Vocês já escutaram, já leram uma poesia que diz que pela ferida é onde a dor entra? É isso. Aonde grita é Deus tentando chegar. É Deus entrando, porque ali você vai pedir misericórdia. Ali você vai pedir por algo mais. Ali você vai abrir o teu coração. Aonde dói é a ferida, por onde a luz entra. Bendita ferida. Que bom que a gente não precisasse dessa ferida. Mas já que estamos aqui, se a ferida chegou, bendita ferida. Porque a luz está entrando por aí. Questionamentos estão entrando por aí. Fé está entrando por aí. A fé que isso vai passar. A fé de que existe uma saída. A fé de que existe cura. A fé está sendo invocada. A oração está sendo invocada. Tem aspectos maiores de nós sendo criados. E aí, quando a graça não vem só para você. Ela vem através de você.
Quem está perto de você recebe. Assim como quando a gente acompanha um mestre animal, uma pessoa, um ser pela travessia, a gente está ao lado do ser. Quando esse ser está fazendo a travessia, aquele portal que abre para ele, você sente que abre para você. Não para você passar, mas para você vislumbrar um grande poder que existe nesse grande mistério que é viver. E aí é mais fácil ter reverência, sentir devoção pela vida. Porque nesses momentos, quando a força termina, mas a gente não desiste porque a gente quer se curar. A gente já tentou de tudo, a gente já fez de tudo. É isso que a gente fala pra gente, eu não encontro a saída disso. Eu não encontro. É como se eu não tivesse mais forças para encontrar a saída. A cura, a solução, a resposta. Se você não desistir nesse momento, a força vem de Deus. Para essa força do divino chegar, você só precisa continuar em pé. Mesmo quando você não tiver mais força. E esse divino vai te levantar. Essa força divina vai agir através de você. Essa força divina vai fazer com que, através de você, outros irmãos consigam ver, se questionar, sentir que existe algo maior. Portanto, não te aflija pela dor, pela passagem, pela crise, pelo desequilíbrio, pelo que hoje te consome. É Deus querendo entrar. Deus querendo entrar onde você se fechou. Existe como transmutar isso. Sempre lembra que existe o corpo físico e existe a alma. A gente precisa lutar para que o corpo físico não seja mensageiro da alma, quando ela já pode acordar e escolhe dormir. Quando ela ainda não pode acordar, esse corpo não somatiza dessa forma. Quando ela pode acordar e de alguma maneira a gente se apegou a algo, se apegou a algo da ilusão desse mundo. Então, algo mais está sendo usado para despertar a gente. Não te aflija. Não te aflija. Essa potência de Kali, para quem não tem a ligação com o hinduísmo, ou, enfim, com a Índia, é a ligação que a gente pode ter com São Miguel, por exemplo. São aspectos ferozes da manifestação. A gente não precisa temer um Deus, uma divindade, uma manifestação divina que apareça na braveza. A gente não precisa temer, especialmente sendo devota. Porque tudo isso está sendo usado para proteger a gente. De um jeito paradoxal, outra vez, a doença, o desequilíbrio, a crise, tudo isso está protegendo a gente do sono profundo. Ali cria-se a ferida. Ali a luz entra. Ali a gente clama misericórdia. Ali a gente quer respostas. Ali a gente consegue se concentrar. Às vezes, a mente da gente vive em perturbação durante a vida toda. E aí, num belo dia, essa vida toda podendo ser 30, 60, 70, e aí, um belo dia, se apresenta uma doença. E essa mente transcende, de uma hora para outra, ela consegue concentrar, ela só fala naquilo. Usa isso para subir, não para descer. Outra vez, é Deus querendo entrar. É Deus te chamando. É Deus falando, eu estou aqui. Deixa Deus, deixa a deusa, deixa o divino, deixa o mistério entrar em você através dessa dor. Renovando a tua fé, fazendo você acreditar na cura, vendo como você sim é capaz de se concentrar. Os problemas, ditos problemas desse mundo, falam muito para nós a respeito do divino. Só que a gente precisa outra vez abrir aqui. Não é por aqui que a gente enxerga esse divino. Por aqui a gente enxerga caminhos para ele, para esse grande mistério.
mas é aqui que a gente consegue enxergar. Precisa abrir aqui. E para abrir aqui, existe uma coraça de pensamento. Que de repente, quando surge a visão da cura, da solução, de como subir, aqui diz, imagina, para com isso, esquece isso e interfere. E na interferência da mente, isso que está aqui, que é uma roda girando, essa roda deixa de girar. E quando ela deixa de girar, esse portal se fecha. Esse portal da visão. Imagina um ventilador, quando ele está ligado, o que você vê dele? Tem-se a clara sensação de que ali não existe nenhum impeditivo. É como se fosse um portal, está girando tão rápido. Tão rápido. Não parece que tem hélice. Quando gira devagar, aí a gente vê as hélices. A gente precisa entender que esse giro é o que transcende a hélice, transforma aquele ventilador em algo diferente. Esse giro daqui é o que transforma esse olhar numa abertura para o divino, para que a gente possa enxergar o divino através da vida cotidiana. Se aqui não estiver aberto, aqui vai viver achando que reina. Isso é o que a gente tem vivido na nossa humanidade hoje. Pessoas brilhantes que se perderam do coração. Pessoas brilhantes que fazem coisas que a gente desacredita. Olha para a nossa sociedade, quantas pessoas extremamente inteligentes falam aspectos da existência e às vezes pregam aspectos da existência que são contra a própria existência. E são pessoas brilhantes. Aqui se perdeu. Aqui precisa acalmar. Para aqui abrir. Para aqui enxergar. Aqui precisa confiar. Para que a gente possa entender. Entender porque a gente se sente seguro. Às vezes é a doença que faz isso com a gente. Às vezes é um acidente. Às vezes é uma perda. Às vezes é o fim de um relacionamento. Uma mudança de carreira. Tudo isso é Deus querendo entrar. Você sabe aonde está a ferida. Aonde está o desequilíbrio. Aonde está a doença. Então, em vez de pensar, já que você já conseguiu se concentrar na questão, se concentra por essa visão em como esse divino vem chamando você através daquilo e deixa esse divino chegar. E se permite caminhar para esse divino através daquilo. Se permite caminhar, porque os caminhos estão abertos nesse momento, através desse portal, para que a gente possa encontrar uma realidade diferente do sonho. E essa realidade está presente aqui e agora. Como quando a gente sonha, a gente acorda, a gente continua no lugar onde a gente estava sonhando, só que é uma outra realidade. Então essa realidade existe aqui e agora. E a gente precisa usar do que a gente dispõe, pela misericórdia do que nos foi dado, especialmente, de novo, nesse momento planetário, aonde o grau de perdas de espíritos encarnados é tamanho que, por misericórdia, a gente tem muito mais ferramenta, de novo, para lidar com o sono e com o sonho. Porque o nosso despertar, nesse instante, é urgente. Enquanto a gente obstruir a graça, que pode descer para essa terra, restabelecendo o plano divino sobre ela, enquanto a gente obstruir, a gente vai ver ainda mais sofrimento, e a gente está num ponto que esse sofrimento pode aniquilar a vida sobre essa terra. E é óbvio que a vida em si não vai permitir isso. Então a gente vai ter que passar por um grande declínio da humanidade. Se a gente se negar, esse declínio em desencarnes, em tragédias,
se a gente se negar a esse despertar. Diferentes líderes espirituais têm visões diferentes a respeito disso. E enquanto tudo isso acontece, os gritos são mais altos para quem dorme profundo. E algumas vezes, quando a gente tá também para acordar e escolhe dormir, aí o mestre fala mais alto. Como se ele dissesse: não, mas você já estava acordando. Vamos, vamos, vamos. Levanta, você consegue. Então, às vezes o grito vem porque a gente está naquele sono profundo, e às vezes o grito vem porque a gente está naquele momento onde pode, mas se apegou de novo àquela coisinha que estava ali. Vamos fazer essa travessia. A gente já passou por quantas iniciações, cada um de nós. A gente precisa continuar percorrendo o caminho. O caminho é longo depois da iniciação. E eu sinto que a gente tem se perdido na graça de já ter sido iniciado. Então, como se for, o mundo está tão perdido que a gente vai falar: ainda bem que eu tenho meu altar para ir, ainda bem que eu tenho meu estudo, ainda bem que eu tenho a minha yoga, ainda bem que eu tenho a minha meditação, ainda bem que eu tenho. Sim, só que isso foi só a iniciação. Precisa continuar essa travessia. Precisa continuar caminhando. Precisa continuar enfrentando. A gente ainda não chegou no destino. A gente chegou no ponto de partida. Agora continua caminhando, entendendo que tudo isso é o divino te chamando. E para a gente alinhar nossa coluna, fechar os nossos olhos, respirar profundo. E no silêncio que se iguala a um grande mistério, que permite que se possa emergir de uma vasta consciência, novos olhares sobre antigas situações, sem que essas conclusões sejam lineares. Meditar é sair da praia aonde essas ondas desse mar revolto não cessam de quebrar. Meditar é caminhar para um vasto oceano, abdicando dessa praia que parece segura, dessa terra firme que parece segura. A mente e a lógica não são seguras se elas não servem a consciência e o amor. A consciência e o amor estão depois da arrebentação. Mergulha, portanto, em você e percebe que nesse mergulho a relativa luz que se vê no raso desaparece. Nem por isso você deve recuar. Mergulha em você. Navega os teus abismos. E aonde existe medo, insegurança, dor. Lembra que ali existe um guardião de portal. Lembra que ali existe o divino. Lembra que ali existe uma porta. Uma fresta aberta para Deus, para o divino, para o despertar. E aí, nessas profundezas, nessa calmaria e nessa tranquilidade, permita que você sinta o que é correto, não para o teu irmão,
não para outro momento da tua vida, não para outra circunstância onde aspectos e variáveis mais ideais pudessem aparecer, surgir ou manifestar. Tendo abandonado a praia, rompido a arrebentação, adentrado o vasto oceano, mergulhando em si própria e em si próprio. Sente o que é certo para você. E nesse sentir, abraça o teu silêncio como um grande mestre, uma grande professora, como um campo, um mistério. Tolera o teu vazio, a tua nudez espiritual. Se permite ser vista, se permite ser visto. E saiba que tudo que hoje sangra na tua alma, no teu espírito, manifestando por vezes no teu corpo físico, que todos esses machucados, por onde a luz vem passando, por onde o divino vem chamando, ao serem curados, quando o chamamento é atendido, as feridas então serão cicatrizes. Escuta, silencia para escutar. Escuta, sentindo que o silêncio te guie.
à medida que você busca a superfície desse vasto oceano e que caminha de volta para uma vida funcional na praia da tua vida, na praia desse vasto universo. Não se permite esquecer que aonde Deus está, ali é o paraíso. E se Deus te chama, se a deusa, o mistério te chama, numa crise, numa doença, num desequilíbrio, ali estão abertas as portas do paraíso para você. Não se iluda com a porta. Atravessa. Te recorda sempre. Se você foi iniciado, se você foi iniciada, você não chegou no destino da vida, mas no ponto de partida para uma vida maior. Abençoa o que te aflige. É Deus querendo entrar. Inspirando conscientemente, abrindo os olhos, namastê. Muito agradecida. Sou compelida a falar duas situações antes da gente terminar. Uma delas, uma pessoa que em uma vida passada recebeu um título de nobreza e foi um grande monarca. Tinha uma coroa na cabeça, porém fez mau uso do poder conferido a ele nessa existência para governar e, iludido com o poder, usou do governo para beneficiar a si mesmo. Essa coroa apertou tanto a cabeça espiritual dele que nessa existência ele veio com um aneurisma. E à medida que ele corrigiu, se pôs na retidão e conseguiu acessar as causas e não o que vem no raso e na aparência. A aparência das coisas, de novo, está nesse olhar, o significado das coisas está nesse olhar. Aqui se vê só aparência, aqui se vê significado. Essa coroa pode ser tirada da cabeça dele e o aneurisma desapareceu. Recentemente também, uma outra pessoa teve um diagnóstico de cirurgia nos punhos. E em uma visão espiritual, mostrou-se essas mãos amarradas pelos punhos. E, por graça, essas mãos libertas. Alguns dos demônios que tentam contra nós, alguns deles, nos iludimos com eles e damos poder a eles. Quando o divino consegue entrar, não porque os demônios saíram, mas porque nós vencemos os demônios. Os demônios são a barreira para Deus. Cada vez que você encontrar um demônio, reverencia. Deus está atrás dele. Vence o demônio, não corre do demônio. Vence o demônio. Deus está bem atrás dele. Está bem ali. Está acenando para você. Então, essas mãos se libertaram e voltaram ao serviço. Voltaram a fazer o que antes tinha sido impedido. Aqui, nesse momento, é bem possível que a maior parte de nós esteja em jejum e em oração. O que Jesus falou para nós, que combatia certos demônios. Faz uso desse tempo para invocar as curas necessárias.
para que você possa trabalhar. Deus vem chamando cada um e cada uma de nós. Termino a partilha aqui, sempre muito grata pela paciência que vocês me devotam para partilhar de tudo isso que eu rezo e rogo, que tenha valor na vida de vocês, como tem tido na minha vida e me amparado nos momentos mais difíceis. Agradeço, me despeço e amanhã nos vemos.